Há momentos em que o silêncio dos outros parece mais alto que qualquer palavra. A ausência de resposta, o afastamento súbito, o olhar desviado, tudo isso vai construindo uma sensação de vazio que se instala devagar, mas que pesa como se tivesse 1000 vozes dizendo: você não importa. E por mais que tentemos racionalizar, por mais que digamos a nós mesmos que isso não nos afeta, há uma parte silenciosa, menos e profundamente humana, menos que se contorce por dentro. Porque ser ignorado não fere apenas o orgulho, fere o pertencimento, fere o sentir-se visto, fere o sentir-se vivo. Mas e se essa dor, em vez de ser apenas um castigo emocional, fosse também um espelho que revela onde ainda precisamos habitar dentro de nós, o espaço que esperamos que o outro reconheça? Bruce Lipton ensina que nossas crenças mais profundas, menos muitas vezes instaladas na infância, menos criam, sem que o percebamos, um campo vibracional que atrai experiências para confirmar aquilo que acreditamos sobre nós mesmos. Se no fundo você acredita que não é digno de atenção, seu corpo vibra essa frequência, seu campo envia esse sinal. E a vida, em resposta coerente, te entrega exatamente isso. O silêncio não é punição, é reverberação. É um reflexo vibracional daquilo que está desorganizado internamente. E nesse ponto, ignorar essa dor não a cura, mas também não é sobre mergulhar nela e se afogar. É sobre aprender a escutar o que ela está tentando dizer. Porque por trás da dor de ser ignorado, existe, muitas vezes, uma ausência muito maior, a sua própria presença dentro de si. Joe Vitale fala sobre como o estado de vitimização inconsciente bloqueia a manifestação. Quando você se vê como vítima da ausência do outro, sua vibração perde o eixo. E toda vez que você vibra desespero por atenção, a frequência do seu campo comunica escassez, não valor, desejo, não poder, ansiedade, não magnetismo. E aí, mais uma vez, o que você atrai não é acolhimento, é afastamento. Porque o campo não responde ao que você diz querer, ele responde ao que você vibra, mesmo quando você não percebe. Este vídeo não é sobre fórmulas para ser notado, é sobre o reencontro com um poder que você talvez tenha esquecido. O poder silencioso, a força do invisível, a autoridade que não grita mas transforma. O estoicismo, mais do que uma filosofia, é um convite à maturidade vibracional. E talvez, só talvez, esse afastamento que hoje te dói seja o chamado silencioso da vida te conduzindo de volta para si mesmo. Porque quando você se vê, algo muda. E o mundo lentamente começa a ver você também, não com os olhos, mas com o campo. E isso muda tudo, a dor do afastamento e a armadilha da autorreferência emocional. Quando alguém se afasta sem explicação, o vazio que fica não é apenas da ausência física, é um silêncio que começa a gritar dentro da mente, um eco que distorce, que interpreta, que inventa histórias. E quase sempre, essas histórias não são neutras. São versões dolorosas que colocam você como o erro, como o incômodo, como um motivo do afastamento. Essa é a armadilha da autorreferência emocional. Acreditar que tudo que o outro faz é sobre você é uma reação humana, profundamente humana. O cérebro, ao enfrentar o silêncio e a incerteza, entra em estado de alerta. Ele tenta preencher as lacunas com explicações, e como não há dados concretos, ele puxa memórias emocionais antigas, experiências mal resolvidas, medos infantes. De repente, você não está apenas lidando com o afastamento de alguém no presente, está revivendo rejeições passadas, abandonos antigos, faltas não curadas. E tudo isso se junta num turbilhão interno que parece confirmar: eu não sou suficiente. Bruce Lipton nos mostra como essas memórias emocionais moldam nossos sistemas de crenças. Uma vez instaladas, elas se tornam filtros perceptivos. E esses filtros fazem com que a dor do afastamento atual se torne maior do que realmente é, mais carregada, mais contaminada. Porque ela não fala apenas do agora, ela resgata tudo que já doeu antes. E então, sem perceber, você passa a emitir uma frequência densa de cobrança, de carência, de autodepreciação. E essa frequência menos que busca desesperadamente ser vista menos, acaba afastando ainda mais. Porque ele transmite exatamente o campo não mente que está vibrando. A dor do afastamento só começa a se dissolver quando você interrompe o ciclo da autorreferência.
quando compreende que, na maioria das vezes, o afastamento do outro diz mais sobre o campo dele do que sobre o seu valor, que talvez o outro esteja lidando com seus próprios abismos, que talvez o silêncio dele seja uma tentativa menos desajeitada, menos de se preservar, ou talvez ele simplesmente não consiga sustentar a sua luz, porque ela ilumina sombras que ele não está pronto para ver. E isso não é sobre você, nunca foi. O campo vibracional do apego é traiçoeiro. Ele se disfarça de amor, mas carrega controle. Ele diz: preciso que você fique para eu me sentir em paz. Mas isso não é paz, isso é dependência vibracional. E onde há dependência, não há poder, não há centro, não há soberania. A autoridade interior nasce quando você reconhece o afastamento como um espelho, não como uma sentença. Um espelho que mostra onde você ainda depende da presença do outro para validar a sua própria. E quando você se olha ali, com honestidade, com coragem, com amor, começa a voltar para si. Começa a ocupar o espaço vazio com a sua própria presença. E então, aos poucos, o afastamento deixa de ser dor e se transforma em revelação, em rito, em cura, em liberdade. O mito da visibilidade constante e o poder oculto do desaparecimento vibracional. Vivemos em uma era em que ser visto virou necessidade vital. Como se a existência só fosse real quando reconhecida. Como se só valesse aquilo que é validado. É um vício silencioso, mas profundo. E é aí que nasce o sofrimento. Quando o mundo não responde ao seu chamado, quando suas mensagens ficam sem resposta, quando seu brilho parece passar despercebido. A invisibilidade, nesses momentos, fere como se fosse um rebaixamento de valor. Mas talvez, apenas talvez, o invisível seja justamente o lugar onde sua alma está sendo convidada a crescer. Bruce Lipton explica que o estresse constante do precisar ser notado ativa respostas hormonais que sabotam nosso sistema de regeneração e clareza. Quando você está o tempo todo tentando ser visto, você entra em um estado de alerta crônico. Seu corpo entende que está em perigo, sua mente começa a funcionar sob escassez. E o campo que você emite não é mais o da confiança silenciosa, mas o da urgência ansiosa. E o universo que responde ao seu campo começa a te devolver mais do mesmo: ausência, silêncio, descompasso. Mas existe um poder oculto no desaparecimento vibracional, um recolhimento sutil, mas profundo, em que você para de emitir sinais de busca externa. Um estado quase meditativo, onde a energia retorna para dentro, onde o valor começa a ser sentido na ausência de plateia. É ali que o campo se recalibra, é ali que a raiz cresce. Joe Vitale fala da importância de sair do modo de querer e entrar no estado de ser. Enquanto você vibra a carência, manifesta a falta. Mas quando você mergulha no silêncio do desaparecimento consciente, você começa a acessar uma nova frequência, aquela em que o desejo se transforma em presença, onde o eu preciso ser visto se dissolve no eu sou. E essa mudança é poderosa, porque o universo não se curva diante do barulho, ele se move diante da coerência. O estoicismo já ensinava isso muito antes da neurociência. O verdadeiro valor está em se manter íntegro, mesmo quando ninguém está olhando, em fazer o que precisa ser feito sem a necessidade de reconhecimento, em sustentar sua essência, mesmo que temporariamente invisível, a sabedoria no invisível. As raízes do bambu crescem anos na escuridão antes de romperem o solo. As estrelas não se apagam só porque não é noite. E você não perde valor quando não é notado. Você apenas volta para o lugar de origem, o silêncio fértil, onde tudo começa a se formar, onde o invisível prepara o visível, onde o ser se reconstrói. E quando você volta desse lugar, algo mudou, não no mundo, em você. E então, o mundo muda também, quando o silêncio é sua resposta à alquimia do não reagir. Existe uma força rara que se revela quando você escolhe não reagir. Quando, diante do silêncio do outro, você também silencia menos, mas não por submissão, por soberania. É uma força que não grita, que não exige, que não implora, uma força que observa, que respira, que sustenta, porque às vezes reagir é o que te prende e o silêncio é o que te liberta. O impulso de reagir é biológico. O cérebro entende o afastamento como ameaça. O sistema límbico, menos nosso centro emocional mais primitivo, dispara um alerta. Você está sendo rejeitado. Como explica Bruce Lipton, o corpo entra em modo de defesa. Adrenalina, cortisol, ansiedade. A mente se fecha, o coração aperta, a frequência despenca. E é nesse estado
que você tenta se explicar, se justificar, se reconnectar, mas tudo isso parte de um lugar desregulado, de um campo desequilibrado. E a energia que você emite reforça a mesma realidade que você deseja transformar. O estoicismo nos ensina que a liberdade começa no espaço entre estímulo, no intervalo sagrado onde você decide não seguir o impulso, onde você escolhe não reagir da mesma forma que sempre reagiu. E é nesse intervalo que nasce o poder do não reagir. Não por indiferença, mas por sabedoria. Porque ao não reagir, você deixa de ser refém do comportamento alheio. Você recupera sua autonomia vibracional. Você volta para o centro. E quando você está no centro, sua ausência se torna mais potente que qualquer presença desesperada. O outro sente. O campo sente. Porque silêncio bem sustentado não é passividade. É presença condensada. É energia que se autorregula. É uma forma de dizer: eu não preciso da sua reação para validar a minha existência. E esse tipo de presença, mesmo sem palavras, é profundamente sentida. Não reagir é alquimia. É transformar o impulso em consciência, a ansiedade em observação, o grito em presença. E isso não significa se calar para sempre. Significa falar apenas quando o coração estiver livre da carência, quando o campo estiver em paz, quando a sua fala não for exigência, mas expressão, porque só assim ela transforma. Só assim ela comunica algo além da dor. A autoridade vibracional não está na força da resposta, mas na sabedoria da pausa. E toda vez que você escolhe não reagir, você interrompe padrões ancestrais. Você cura feridas antigas. Você abre espaço para algo novo. E esse novo começa sempre no silêncio. O silêncio que não foge. O silêncio que não se vinga. O silêncio que observa e sustenta. Porque esse sim é o silêncio que transforma. O campo invisível da autoridade. Presença sem presença. Há pessoas que entram em um ambiente e transformam o ar sem dizer uma palavra. Elas não falam alto, não exigem atenção, não dominam os espaços, mas sua presença é sentida. É como se houvesse uma densidade vibracional ali, uma espécie de campo silencioso que reorganiza o entorno. Isso é autoridade invisível. Presença sem presença. E ela não nasce da força da personalidade. Ela nasce da força da coerência. Bruce Lipton explica que o corpo humano é uma antena viva. Emitimos sinais eletromagnéticos o tempo todo. Nosso coração, inclusive, tem um campo milhares de vezes mais forte que o cérebro. E esse campo é moldado por nossas emoções, crenças e intenções. Não é o que dizemos que comunica mais. É o que sentimos. É o que carregamos vibracionalmente. Quando você está inteiro por dentro, o mundo percebe menos, mesmo quando você não está dizendo nada, mesmo quando você está ausente. Só que a maioria de nós aprendeu a se mostrar para existir. Aprendemos a provar, a justificar, a gritar nossas qualidades. E quanto mais tentamos mostrar valor, mais perdemos o contato com o valor que simplesmente é o paradoxo do poder. Ele só se sustenta quando não precisa ser afirmado. Só é percebido quando não depende de plateia. Só transforma quando não exige. Joe Vitale ensina que a lei da atração responde à vibração da certeza. Não há vontade na maior de cerro, mas a certeza. Quando você vibra a certeza de quem é menos, mesmo que em silêncio, mesmo que sozinho, o universo organiza caminhos que sustentam essa identidade. A realidade responde à sua frequência mais íntima, não ao que você diz querer. E essa é uma das chaves mais profundas da manifestação. Você não atrai o que deseja, você atrai o que vibra. O estoicismo, com sua sabedoria ancestral, sabia disso muito antes da física quântica. Ele dizia que o verdadeiro poder é interno, imperturbável, independente. Que a grandeza está em ser inteiro, não em ser notado. Que o valor está em sustentar, não em provar. E isso é presença sem presença. É ser como a montanha, imóvel, silenciosa, mas impossível de ser ignorada. Você não vê a montanha chamando atenção, mas você sente boca raspata. Você ajusta o passo ao chegar perto, porque sua existência basta. A sua autoridade começa a ser sentida quando você para de tentar ser sentido. Quando você deixa de buscar presença nos olhos dos outros e começa a habitar a própria presença. É um caminho silencioso,
quase imperceptível, mas profundamente transformador, porque a presença real não se impõe, ela simplesmente vibra e transforma tudo ao redor, sem esforço, sem palavras, sem presença, mas plena. O invisível que cria, manifeste no oculto antes de aparecer. Existe um tempo em que tudo parece estar parado. Nenhuma mensagem chega, nenhuma conexão floresce, nenhum retorno vem. É como se o universo tivesse ficado em silêncio, mas esse tempo, que a mente parece estéril, é na verdade o solo onde as maiores transformações estão sendo gestadas. Porque tudo aquilo que se manifesta no visível foi primeiro criado no invisível. Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente governa mais de 90% da nossa vida. É ele que determina o que vamos perceber, como vamos reagir, o que vamos atrair. E ele não se altera por esforço ou repetição mental apenas. Ele se reprograma no silêncio, na pausa, no estado de presença profunda. É nesse espaço invisível que os códigos são reescritos. É ali que o campo começa a mudar, antes da realidade mudar. Mas quando estamos sendo ignorados, afastados, silenciados, é fácil cair na armadilha do desespero por visibilidade. A dor da ausência nos empurra para a busca por resposta. Mas quanto mais buscamos por fora, menos espaço deixamos para a criação por dentro. Joe Vitale chama isso de estado vibracional de carência, uma frequência que comunica "eu ainda não tenho". E quando vibramos isso, o universo responde com mais do mesmo. Mais ausência, mais espera, mais silêncio. É por isso que o verdadeiro poder de manifestação não acontece quando você tenta forçar algo a acontecer. Ele acontece quando você volta para o invisível com presença. Quando aceita o momento em que nada responde, como o exato momento em que tudo está sendo gestado. O bambu chinês passa anos crescendo suas raízes na escuridão da terra, anos sem nenhuma prova externa de progresso. Mas quando emerge, cresce metros em semanas, porque tudo já estava pronto por dentro, e o invisível se tornou inevitável. O estoicismo compreendia essa sabedoria. Eles sabiam que o que é sólido não precisa de pressa, que o que é verdadeiro não precisa de urgência, e que o que está sendo preparado no silêncio vale mais do que aquilo que grita por acontecer. A natureza nos ensina o mesmo. As estações têm seu tempo, a semente não se apressa, o casulo é escuro, mas essencial. E tudo isso nos lembra, ser ignorado pode ser também o chamado mais profundo para voltar ao invisível, para reencontrar o centro, para permitir que o campo se regenere. Você não precisa estar sendo visto para estar sendo preparado. Não precisa estar recebendo respostas para estar sendo alinhado. O invisível, quando habitado com verdade, inevitavelmente cria o visível. Porque tudo o que vibra com coerência se manifesta mais cedo ou mais tarde, de forma silenciosa, mas precisa, de dentro para fora. Sempre o silêncio que te ignora pode ser o mesmo que te revela. Há silêncios que ferem, silêncios que parecem punição, que trazem à tona fantasmas antigos de rejeição, de abandono, silêncios que reorganizam. Mas há silêncios que preparam. E às vezes o silêncio que mais dói é o mesmo que está te revelando a força que você ainda não sabia que tinha. Bruce Lipton afirma que não é o ambiente externo que determina nosso destino, mas como reagimos vibracionalmente a esse ambiente. O afastamento do outro, o não retorno, o vazio relacional, tudo isso, por mais desconfortável que seja, pode ser o gatilho para uma nova percepção de si. Porque o que mais dói em ser ignorado não é o ato em si. É a história que contamos sobre ele. Eu não sou importante, não sou desejado, estou sendo rejeitado. Mas essa história não é absoluta, ela é moldável. E quando você começa a mudar o que sente sobre essa ausência, tudo começa a mudar ao redor. Joe Vitale nos lembra que a realidade responde não ao que queremos conscientemente, mas ao que sentimos inconscientemente como verdade. Se você vibra abandono, recebe mais distanciamento. Mas se, mesmo no silêncio, você sustenta a frequência de presença, de valor, de inteireza, o universo encontra outra forma de responder, porque ele sempre responde, sempre, mas não ao que você pensa, ao que você vibra. E talvez o afastamento do outro não seja uma punição, mas uma permissão. A permissão para sair da dependência vibracional, para deixar de se medir pela presença alheia, para começar a se ver.
Talvez você esteja sendo ignorado, para que aprenda finalmente a não se ignorar, para que volte a habitar o seu centro, para que perceba, não é a ausência do outro que te esvazia, é a ausência de si mesmo. O estoicismo nos dá uma chave rara. O que te fere pode ser o que te fortalece, se você parar de resistir, se você permitir que o desconforto te ensine, se você deixar o silêncio te moldar, não como punição, mas como lapidação. No final das contas, o silêncio que te ignora pode ser o mesmo que te revela. Porque quando você se vê com inteireza, o olhar do outro já não define quem você é. A sua presença, por si só, basta, vibra, irradia e transforma, sem precisar de aplausos, sem precisar de plateia, apenas por ser. Porque ser, quando é inteiro, é sempre o suficiente, mesmo no silêncio, principalmente no silêncio.